Olá! Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo do curso superior de Tecnologia em Segurança Pública Unitins CBM-TO. Bom, eu sou a professora Maíra Bogo Bruno e neste semestre estaremos juntos com a disciplina de Noções de Direitos Constitucional e Administrativo. Como no semestre passado, não estarei sozinha na disciplina, certo? A nossa equipe é formada também pelos professores José Fernando e Rosa Maria, que serão nossos tutores e deixaram uma mensagenzinha de boas-vindas para vocês. Olá pessoal, sou o professor José Fernando, vamos estar trabalhando aí a disciplina de noções ao direito constitucional e também ao direito administrativo, tenho formação em ciências contábeis, administração e pedagogia e aí uma vasta experiência nessa área juntamente com vocês. Eu, professora Maíra e professora Rosa, temos muito orgulho de trabalhar com vocês essa disciplina e passar bastante conhecimento para vocês no decorrer do semestre, tá bem? Grande abraço, pode contar comigo sempre. Caros acadêmicos, sou a professora Rosa Maria, trabalho na Unitins há anos no curso de Direito. No curso de Segurança Pública, faço parte da equipe como tutora na disciplinas de Noções de Direito Constitucional e Administrativo. Inicialmente, gostaria de enfatizar a importância do autoestudo de cada um de vocês. Então, participem das aulas, façam as leituras dos conteúdos disponibilizados lá no Educa. Eu também gostaria de falar da importância da participação de cada um de vocês lá nos fóruns. Desse modo, cada um fazendo o seu papel, conseguiremos juntos atingir os objetivos propostos na nossa disciplina. Estamos aqui para ajudá-los. Sejam bem-vindos, bons estudos. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre teoria da Constituição e, para tanto, vamos abordar sobre constitucionalismo, que é o movimento que deu origem às constituições, sobre a própria Constituição, o que é, como ela se classifica, para que ela serve, e a formação constitucional do Brasil. Lembrando que aqui, gente, são apenas noções introdutórias, tá? Dessa parte para embasar o nosso estudo do direito constitucional, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vamos começar então o nosso estudo pelo constitucionalismo. O que é constitucionalismo? É o movimento criado para assegurar direitos e garantias fundamentais previstos nas constituições escritas, visando regular e limitar o exercício do poder. Então, daqui, gente, a gente já percebe que o constitucionalismo ele tinha uma preocupação em garantir direitos aos cidadãos por meio da limitação do poder. O constitucionalismo deste conceito é aquele constitucionalismo moderno, inaugurado com a Revolução Francesa e com as revoluções americanas. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela deu origem à Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Revolução Americana deu origem à Constituição Americana pós-independência da criação da Federação Americana, a Bill of Rights. Ambas, gente, entraram em vigor em 1789. E são estas que dão as bases para o constitucionalismo, para as constituições como temos hoje. Mas como o constitucionalismo diz muito sobre limitação do poder, a gente já tinha constitucionalismo lá na Antiguidade Clássica, antes de Cristo, com os hebreus, ao limitar o poder sobrenatural, o poder teológico dos governantes, por meio de leis supostamente de inspiração divina. Só Deus estava acima dos governantes e, por isso, essas leis divinas limitavam o poder para assegurar o mínimo de direitos aos cidadãos. Mas nós temos também essa ideia de limitação com a democracia grega, também antes de Cristo. Nós temos também com a República Romana,
também lá na Antiguidade Clássica, mas aqui para a Idade Média nós temos a carta que criou o direito de propriedade, né, que é a Lei das Terras do rei João da Inglaterra, que inclusive foi até apelidado de João Sem Terra, por quê? Porque ele criou o direito de propriedade e dividiu algumas terras da coroa entre os nobres. Então, gente, constitucionalismo existe muito antes de leis escritas, muito antes de Constituição, como nós temos hoje, porque a ideia do constitucionalismo é o quê? Garantir direitos e limitar o poder do Estado. Claro que nesta disciplina nós vamos estudar sobre as constituições inauguradas no Estado moderno ainda, que vem para a contemporaneidade, claro que é apenas baseada, né, vem melhorada de acordo com a realidade de cada país, como, por exemplo, a nossa Constituição de 1988. Falando em Constituição, né, vamos para a próxima etapa aqui do nosso estudo de hoje, que é Constituição. A palavra Constituição carrega consigo a ideia e a força de constituir a ação do Estado e dos cidadãos, criar, limitar e estruturar o poder do Estado, garantir direitos, construir segurança jurídica dentro de uma sociedade politicamente organizada e buscar o bem comum. E para alcançar esse desiderato, ela atua como lei fundamental superior a todas as demais. Certo? Bem, desse conceito, eu tirei aqui 3 elementos básicos que seriam da Constituição, né? Organização e estruturação do poder, valores e fins a serem alcançados pelo Estado, direitos e garantias fundamentais conferidos pelo Estado. A parte de organização e estruturação de poder, gente, tem que ter em toda a Constituição a divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário, porque as constituições, elas têm esse objetivo de garantir a democracia. É um dos objetivos, constituir estados democráticos, tá? Então, toda a Constituição fundamentada nessa ideia do constitucionalismo moderno, ela traz a divisão do poder. Além disso, claro, né, traz da divisão, da estrutura e da organização, o que compete a cada poder isoladamente, o que compete a mais de um poder, traz essa delimitação justamente com essa ideia de limitar o poder e evitar arbitrariedade e abuso do poder. Na parte que fala de valores, né, por exemplo, a nossa Constituição, ela traz valores como a dignidade da pessoa humana, ela traz valores como a livre iniciativa e a justiça social, como o trabalho. Então, tem esses valores o quê? Que norteiam todos os dispositivos constitucionais e como a Constituição que cria o Estado norteia toda a atuação do Estado. Também está muito ligado na questão o quê? De limitação do poder, certo? E, por fim, traz os direitos e garantias fundamentais, que são aqueles direitos que vai garantir a dignidade, né, das pessoas. Ou seja, gente, tudo a gente volta para a ideia do constitucionalismo de limitação do poder e garantia de direitos. Se faltar quaisquer desses elementos, não é uma Constituição conforme nós temos hoje, uma Constituição que constitui estados modernos. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição do Império do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1894. A principal característica dessa Constituição é que ela acrescentou aos poderes executivo, legislativo e judiciário o poder moderador. Esse poder dava praticamente poderes absolutos ao imperador Dom Pedro I, porque por meio deles, ele que já era chefe do executivo, podia intervir ainda na atuação do executivo e do judiciário, do legislativo e do judiciário, certo? A segunda Constituição foi a Constituição de 1891.
Essa Constituição inaugurou a fase republicana do Brasil. Depois dessa, nós tivemos a segunda Constituição da República, que é a Constituição de 1934. Qual é a diferença? A Constituição de 1891, por exemplo, ela trazia o voto censitário. Apenas homens livres e abastados poderiam exercer direitos políticos, o direito político ao voto. Já com a Constituição de 1934, as mulheres conquistaram o direito aos votos e também, na verdade, qualquer homem ou mulher teria o direito ao voto. Então, ampliou o direito ao voto. A Constituição de 1937 significou um retrocesso para o Brasil, porque ela inaugura o Estado Novo, ela inaugura a Era Vargas. E com isso, ela inaugura também um regime autoritário no Brasil. Por que um regime autoritário? Porque foi assegurado amplos poderes ao presidente da República, porque por mais que existia essa divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário, essa Constituição aumentou o poder do presidente da República, trouxe eleições indiretas para o país. E, além disso, neste período, vários direitos e garantias fundamentais foram sumariamente violados pelo Estado, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade individual como um todo, né? Não só de expressão, mas de locomoção também, porque as pessoas eram levadas a prestar esclarecimentos sem motivo algum e também havia muito desaparecimento, havia muita tortura. Então, era um período onde os direitos eram muito violados, justamente porque foi reduzidíssima a limitação do exercício do poder do Estado. Então, havia muita arbitrariedade e abuso de poder. A próxima Constituição, a de 1946, ela significou um avanço. Por quê? Porque ela restabeleceu a democracia, ela restabeleceu as eleições diretas para presidente, ela trouxe vários direitos individuais também garantidos aos cidadãos. A próxima Constituição, outro retrocesso, a Constituição de 1967, que foi inaugurado o regime militar, mais um regime autoritário. As eleições para presidente passam a ser indiretas, ou seja, não é o povo que escolhe diretamente, mas seus representantes eleitos. Aqui, gente, também voltaram várias práticas do Estado Novo, como a questão do exílio, do desaparecimento, da tortura, da repressão, mas nós tivemos aí, né, na década de 80, graças a movimentos populares, movimentos constitucionalistas, diretas já, nós tivemos o quê? A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é uma Constituição que institui um Estado democrático de direito, é uma Constituição que traz direitos civis e políticos, que traz direitos de nacionalidade, que traz direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, traz de novo a democracia, e a nossa democracia tem se mostrado forte, certo? Embora sempre há ameaças à democracia, mas a democracia brasileira é uma democracia forte e um dos instrumentos para tanto é justamente a promulgação da Constituição Federal de 1988. Bem, a nossa Constituição, ela é a norma maior do país, por isso até que ela tem o apelido de Carta Magna, de Lei Maior, Carta Suprema. Ela goza do que a gente chama de supremacia constitucional, né? A supremacia da Constituição sobre as demais leis conduz a uma superioridade hierárquico-normativa. Para ilustrar esse conceito, trazemos aí essa pirâmide
indica o quê? No ápice da pirâmide está a Constituição Federal e as emendas constitucionais, porque se tornam norma constitucional. Depois vem as leis ordinárias e as medidas provisórias, mas não só leis ordinárias, tem as leis complementares também, leis delegadas, né? As demais normas. Depois a gente tem os decretos e, por fim, outras normas, e aqui nessas outras normas entram, por exemplo, regimento interno de órgãos públicos, instruções normativas, entra o regimento acadêmico da Unitins, entra o edital do concurso do CBMTO, então, quaisquer outras normas. E o que significa, gente, essa superioridade da Constituição Federal? Significa que qualquer lei ou ato normativo destes que eu citei aí para vocês, que violem a Constituição Federal, não podem surtir efeitos, certo? Se uma lei ou ato normativo entrar em vigor com afronta à Constituição, essa lei ela pode ser anulada. Por quê? Porque norma que afronta a Constituição não pode produzir efeitos, porque, conforme nós vemos aí na nossa pirâmide, a Constituição é a lei maior, ela está no ápice da pirâmide, no topo da hierarquia normativa. A nossa Constituição de 88, gente, é dividida entre preâmbulo, dispositivo e nós temos também, né, o ato das disposições transitórias. Fazendo aqui um esclarecimento, o preâmbulo não é norma constitucional, ou seja, não tem força normativa, força de lei, tá? Mas o preâmbulo, ele faz a introdução da nossa Constituição Federal e ele exprime alguns valores que o Estado brasileiro deve seguir, e por isso ele é utilizado na interpretação das normas constitucionais, embora não tenha força normativa. A parte que tem força normativa são os títulos da Constituição. Nós estamos vendo aqui os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social e disposições constitucionais transitórias. Então, a nossa Constituição, na parte dispositiva, ela tem 9 títulos. E daí a gente tem também o ato das disposições constitucionais transitórias, conhecidas como ADCTs, né? Nesse ato das disposições constitucionais transitórias é que nós temos a criação do Estado do Tocantins, por exemplo, certo? O nosso Estado, ele foi criado pela Constituição de 1988, tá? Mas por que nós temos essa parte na Constituição? Essa parte ainda é vigente, ainda gera efeitos? Claro que essa parte tem que ser respeitada, mas essa parte ela engloba o período de transição entre o regime militar e a República Federativa do Brasil, inaugurado nessa Constituição de 88, para que não haja uma ruptura abrupta a ponto de causar danos à população. Além de criar o Estado do Tocantins, o ato das disposições transitórias trouxe também uma previsão de uma revisão constitucional após 5 anos da sua promulgação, que o brasileiro poderia escolher entre presidencialismo e parlamentarismo, entre república e monarquia. Ou seja, vamos deixar como está presidencialismo e república ou vamos alterar para monarquia e parlamentarismo? Como todos sabemos, o brasileiro escolheu permanecer do jeito que estava. Mas por que teve essa revisão constitucional? Para, como eu vou dizer assim, uma questão de ratificar, de referendar, né, após determinado tempo, né, após de ter passado o período de transição, se o povo brasileiro estava feliz com as decisões que ele tinha tomado. Então, era uma possibilidade do povo brasileiro rever a Constituição Federal, as decisões do poder constituinte originário. Essa nossa Constituição, gente, ela
é uma Constituição que trouxe a redemocratização e, mais do que isso, ela ganhou um apelidinho especial, tá? Qual será esse apelido? Ela ganhou o apelido de Constituição Cidadã. Por que isso? Porque ela teve ampla participação popular em sua elaboração, especialmente porque se volta decididamente para a plena realização da cidadania. A nossa Constituição, gente, ela é considerada a Constituição Cidadã porque ela trouxe, sim, direitos civis e políticos e de nacionalidade, ela trouxe organização do Estado, estruturação dos poderes, ela traz tudo isso. Mas o legislador constituinte também se preocupou em ampliar os direitos sociais, trazer os direitos sociais para dentro da Constituição Federal. Por quê? De que me adianta ter direito à vida, à liberdade, igualdade, propriedade, segurança, se eu não tenho os meios materiais para exercer esses direitos? Então, a ideia dos direitos sociais é o pleno exercício da cidadania. São os instrumentos para que a Constituição, muito mais de conferir direito, ela assegure, ela garanta o seu pleno exercício. E daí surgiram direitos como saúde, educação, trabalho, moradia, assistência social, previdência social, lazer, transporte. Então, além daqueles direitos individuais e coletivos que estavam presentes nas outras constituições, a Constituição Federal de 88 trouxe todos esses direitos sociais que ampliou o exercício da cidadania. Bom, gente, por hoje é só, tá? Vou mostrar aqui para vocês as nossas referências da aula de hoje. Por que isso? Eu gostaria de apontar para vocês especialmente o livro do Cleison de Moraes Melo e do Guilherme Sandoval Góes e o livro da Ana Flávia Messa, que são livros que estão na nossa biblioteca virtual e que vocês podem acessar para estudos complementares. Dito isso, desejo a todos bons estudos.